eu estava pensando e orando a Deus já há 4 anos por um projeto, por alguma coisa que Ele quisesse que eu fizesse, sabe? Além de pastorear. Mas antes, eu queria colocar a primeira foto, porque também todo mundo mostrou família, eu fiquei com vontade de mostrar a minha família aqui, sabe? O Carcego mostrou os filhos dele, a esposa dele, e eu queria que vocês vissem a minha família linda, aquele tesouro que Deus tem me dado. Quando colocarem aqui, você vai ter a oportunidade de conhecer, ó, a Ju, essa mulher linda, 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 com quem eu estou casado há 17 anos, e aqui, ó, o Theo e o Miguel. Isso aí foi um casamento que eu tive oportunidade de fazer esse ano na praia. Foi uma beleza, gente. Fazer casamento na praia, pode me chamar, gostei do negócio. Aliás, tem uma irmã aqui no Tela participando hoje de manhã que pode ir para a igreja o dia que você quiser ir para Brasília participar da minha igreja, porque o seu aleluia e o seu glória a Deus, minha irmã, me estimula de um jeito. Acho que ela levantou, ela estava sentadinha ali nas últimas cadeiras. É ela mesma, é você. Glória a Deus, minha irmã, pela sua vida. Você não sabe tanto que faz bem quando a gente está contribuindo ou falando da palavra de Deus e alguém está vibrando junto com a gente, dando um glória a Deus, um aleluia, porque a gente sente que a palavra está chegando, né? Está alcançando o impacto que ela precisa alcançar. 4 anos atrás eu vivi uma transição muito difícil para mim. Eu era diretor executivo de uma organização chamada Life Shape Brasil, e essa organização é ligada a um grupo americano chamado Chick-fil-A, que o Jorge já mencionou para vocês. O Chick-fil-A é uma rede de fast food norte-americana que vende mais de 10 bilhões de dólares só em sanduíche de frango nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles são maiores do que o McDonald's, para você ter noção do volume de vendas dele. E eu era responsável pelo projeto aqui no Brasil. E através desse projeto, Deus me fez andar em lugares que eu nunca tinha imaginado que eu ia andar. Então, a gente tinha um ecossistema de liderança para jovens e para adultos. Com os jovens, a gente fazia um processo de seleção e a gente treinava cerca de 20 jovens durante 3 anos. E a gente fazia com que esses jovens andassem com empresários que no caso eram CEOs, VPs e presidentes de grandes empresas. Comecei fazendo isso lá em Brasília, mas depois eu falei, eu vou levar isso para São Paulo. E aí a gente trouxe aqui para São Paulo e aqui foi muito bacana. A gente também tinha um programa para políticos, para líderes, né, políticos do nosso Brasil. Então eu tinha lá em Brasília para políticos regionais e tinha para políticos federais. Então Deus me deu a oportunidade de estar com o Temer bem naquela transição, Deus me deu a oportunidade de estar com o Bolsonaro pertinho no início do mandato dele. Deus me deu a oportunidade de conhecer alguns ministros, alguns, sei lá, gente, esse pessoal aí do governo lá do interior do Brasil, que é Brasília, aquele quadradinho dentro do Goiás, onde a gente vive. E, de repente, eu saí. E quando eu saí da Life Shape, eu me vi de novo na igreja, falando sobre liderança. Eu achava muito legal falar sobre liderança, mas meu coração queimava e Deus falava assim, Evandro, liderança é fera, liderança é muito legal, transforma a vida das pessoas, mas o meu negócio com você é outro. E aí, de repente, eu estava dentro da igreja pregando o evangelho, mas eu achava que eu ia voltar para o mundo empresarial de novo, eu achei que eu ia voltar para esse ambiente de negócio de novo, eu achava que era só uma questão de tempo. E aí passaram-se 1 ano, passaram-se 2 anos, passaram 3 anos, eu me envolvi em um monte de projetos, Jorge. Eu me envolvi, na época vieram lançar aqui o Capital Ministries, que é um ministério que tem discipulado com os congressistas norte-americanos lá no Capitólio. Eu ajudei a lançar lá em Brasília. Aí, na época, apareceu o Christian Hall, que era para educação de pessoas, eu ajudei a lançar o negócio. Veio depois o Classical Conversation, que é um negócio de homeschooling. Você conhece homeschooling? No Brasil está crescendo assim. Eu ajudei a lançar esse negócio aqui também. E aí, nesse período, mais ou menos 2019, conheci o Breno, o Tela. Falei, cara, que fantástico. E até que eu cansei. Eu falei, Senhor, estou ajudando um monte de coisa, mas eu não percebi ainda qual é a tua coisa para mim. O que é o teu negócio para a minha vida? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Qual é a tua vontade para a minha vida? Porque eu estou ajudando um projeto de outras pessoas extremamente relevantes, mas o que o Senhor tem para a minha vida? E aí eu falei, está na hora de recolher os flats.
Antes de recolher o flat, eu tinha dado mais um sprint que eu falei, vou criar um fundo. Eu estava correndo um dia na academia e andar com o Breno é perigoso, viu, gente? Esse negócio de andar com o Breno é perigoso, porque eu saí da zona de conforto. Eu estava correndo na academia, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, e aí Deus me deu a ideia de um fundo, criar um fundo endowment. Eu falei, cara, que ideia legal. E sobre todos os pontos que eu olhava para essa ideia, eu falava, essa ideia é fera. Mas sobre todos os pontos que eu olhava para essa ideia também, eu me senti inadequado e pequeno para ela. Aí eu falei, eu vou colocando o pé nas águas. Eu estava muito ativista, né? Fazendo tudo que aparecia. E aí eu falei, vou começar a reunir um grupo de pessoas. E aí eu falei, vou começar lá pelo Tela. Chamei Breno falou, tô dentro, varão. Falei com o pastor Paulo, falei, pastor Paulo, preciso que o senhor participe comigo de um fundo endowment. O pastor Paulo falou, estou dentro, Evandro. Eu falei, mas pastor, com o senhor ainda tem mais uma coisa, eu preciso que o senhor doe o suficiente para sustentar o fundo pelo primeiro ano. Ele falou, eu dou. Eu falei, meu pai do céu. Aí falei com o Cabreiro falou, estou dentro. Falei com a Almada, na época, o presidente do Cicobi, o Almada falou, Evandro, eu não tenho muito tempo, mas eu quero indicar uma pessoa para estar com você. O Paulo indicou a mesma pessoa, o Feltrin, enfim. O negócio foi ganhando proporção. E aí, quando chegou na hora de fazer a assembleia para constituir o fundo, eu parei, orei, pensei e eu recolhi o flat de vez. Eu sumi, gente, do mapa, porque eu falei, eu não vou pegar o dinheiro do pastor Paulo se eu não tenho convicção que eu vou fazer esse negócio acontecer ainda. E essa convicção precisa vir do céu. E aí recolhi cerca de 6 meses, 1 ano. E nesse período, Deus veio falando muito comigo. Eu escrevi um livro chamado Convergência, porque tudo te trouxe até aqui, que foram uma série de devocionais que Deus fez comigo, curando o meu coração, sabe? Deus é misericordioso demais, né? E aí, esses dias para trás, no início do ano, Deus começou a ressuscitar o projeto do Endowment. Eu falava assim, é muito bom, mas eu acho que eu não dou conta disso não. E aí, naquela luta, né, quando o projeto é de Deus, ele continua insistindo com você. E um dia eu me deparei com Lucas 5, versículo 4, fala assim, vai para onde as águas são mais profundas e joga a rede. Eu falei, misericórdia. Vai para onde as águas são mais profundas. E aí caiu um monte de ficha para mim, porque quando a gente está na presença de Deus, o negócio é assim, né? É uma palavra, é um versículo que destrava um monte de coisa que na sua vida está há muito tempo travado, né? E Deus, quando eu entendi isso, eu falei, cara, é isso, eu estou tentando virar as coisas por a força do meu próprio braço, eu estou achando que eu vou ser de novo executivo de alguma empresa, e Deus está falando, não, agora é para você idealizar um negócio, você não tem condição nenhuma de fazer nada, que é para você ficar humilde, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? E aí, eu falei, cara, Senhor, se isso for da tua vontade, eu quero falar com as pessoas que estavam comigo lá atrás, dar uma satisfação para elas e eu quero que elas voltem. Porque eu já sabia que não ia ser fácil voltar, né? Porque quando você convence alguém de um projeto, depois você volta para convencer de novo, você não está partindo do zero, você está partindo do menos alguma coisa, né? E aí eu fui atrás de todo mundo de novo, falei, Senhor, e aí? Paulo, vamos participar do projeto de novo? Bora. Cabreira, vamos participar do projeto de novo? Vamos. E as pessoas, e com Paulo ainda de novo, né? Paulo, vamos participar do negócio de novo, bora. Paulo, mas lembra que lá atrás você tinha falado de um dinheiro para eu participar, para eu manter o fundo pelo primeiro ano? Ele falou, mas Evandro, é assim, você acabou de me falar do fundo, você já está pedindo dinheiro de novo? Eu falei, eu falei, mas agora eu não vou te falar quanto, só vou te falar quanto mais para frente. E aí, Deus, quando as coisas são de Deus, as coisas são desse jeito. E um dia eu fui falar no Tela lá em Brasília, eu era líder do Tela lá em Brasília, eu falei, Breno, não dou mais conta desse negócio de Tela não, porque tem um cara melhor que eu aqui, o nome dele é Casseb. O Casseb vai conseguir liderar o Tela aqui e levar para um próximo nível que eu não estou dando conta de liderar. E o Casseb me adotou também, que ele falou, ele é da minha igreja, né? Gosta do pastor dele, né? Eu sou pastor de ensino nessa igreja, e ele virou para mim e falou assim, pastor, vem falar aqui, o senhor é uma bênção, pastor. Eu falei, meu amigo, obrigado porque Deus colocou você na minha vida. Não, aí ele, não, pastor, agora vem. Enfim, um dia eu fui falar lá no Tela em Brasília, e falei do livro, e tinha um cara lá chamado Pedro.
Não é o Pedro da Bíblia não, se bem que o Pedro estava no Lucas 5 também, olha outra coisa que eu não tinha percebido, né? Mas tinha esse Pedro lá. E o Pedro falou assim, rapaz, que legal, comprou o meu livro, leu o livro. E perdi um tempo, a gente se separou, nunca mais encontrei. E aí Casseb veio de novo, pastor, você precisa ir no Tela de novo. Foi tão bom, a sua palavra lá foi uma bênção. Eu falei, vamos lá. Aí fui falar lá no Tela, dentro do carro, brigando com Deus. Falei, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? E aí Deus falou assim, você lembra que você está lendo um livro sobre o avivamento na rua Azusa e no país de Gales? Eu falei, lembro. Ele falou, então ora pelo pessoal que está aí, mano. E aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, queima o coração desse povo, que era a oração que o cara do avivamento do país de Gales fazia. Eu falei, Senhor, queima o coração desse povo, faz o coração deles arder. E aí eu sei que eu terminei, Cassep falou, lá ele também roubou mais de 5 minutos, meu. Só que quando eu terminei de falar, eu orei, cara. E para minha surpresa, o pessoal ficou de pé e orou também. E eu falei, eu quero que você entregue sua vida para Jesus. E falei de Romanos capítulo 8, versículo 9, o povo entregou a vida para Jesus lá de novo. Não sei se não tinha gente que não tinha entregado, enfim. Sei que desse negócio, uma pessoa pegou uma senha que eu falei do Endowment e chegou para mim no final e falou assim, rapaz, você falou do Endowment? Não falou? Eu falei, ele disse, eu tenho o Endowment. Que legal. E aí a gente começou a conversar, a Cassep de novo apareceu na minha vida e falou assim, pastor, eu fui hoje conversar com o presidente da Associação de Franquias e eu fiquei falando 2 horas de negócio com ele. Ele falou, Cassep, não te chamei aqui para falar de negócio não, te chamei aqui para te dizer que ontem, quando aquele pastor pregou lá no encontro do Tela, eu entreguei minha vida para Jesus. Eu falei, cara, que bênção. Ele falou, mas eu quero te levar lá no encontro para encontrar o Pedro e o Hugo. Eu falei, tá bom, vamos lá. Cheguei no escritório chiquezão em Brasília, Parque Cidade, em frente ao Parque da Cidade, metade do andar é deles, a outra metade é da Ambev, para você ver o tamanho do negócio. Eu falei, cara, que legal. Eu cheguei, só tinham 3 pessoas dentro do escritório. Eu falei, escritório diferente, metade do prédio, 3 pessoas dentro do negócio. Aí a gente começou a conversar e o Hugo falou, queria que você adaptasse o meu fundo para ser aquilo que você falou do fundo que Deus colocou no seu coração. Falei, cara, que legal. Aí, meu irmão, a bênção é maior. Espera para você ver o que Deus tem feito. Conversa vai, conversa vem, o Hugo é presidente de um negócio chamado Brasil Startups, que é uma associação de startups que faz aqueles eventos de você entra num estádio, aí fica falando sobre como revolucionar o mundo e tal. O Hugo é um jovem brilhante que é presidente dessa associação lá em Brasília. Meu Deus, 5 minutos. E aí, acho que eu não vou mostrar meu pitch não, mas tudo bem. Aí lá, então, conhecendo o Hugo, eu falei, Hugo, olha só, eu amei o seu estatuto, eu sou advogado, acho que o seu estatuto está muito bem feito e ele se presta ao propósito dele. Eu acho que você misturar o seu fundo com aquilo que eu estou querendo fazer, não dá, sabe por quê, Hugo? O que Deus colocou no meu coração é que a gente crie um fundo descaradamente, escancaradamente cristão. Eu não quero mascarar que o nosso fundo é cristão com tecnologia, nem com nada não, Hugo. Eu quero assim, você vai ouvir falar do fundo, e se Deus tocar no seu coração, você vai entrar. Se Deus não entrar no seu coração, você vai sair. Eu não quero ter que fazer nenhum tipo de concessão para ser ninguém para participar do fundo. Entra se é projeto de Deus e se Deus tocou no coração. Ele falou, pastor, eu fiquei com medo, né, porque eu não queria perder ele. Mas ele falou assim, pastor, estou dentro. E aí a gente escreveu o estatuto que já estava pronto lá 1 ano atrás. E no artigo 3º do Estatuto fala assim, esse fundo foi constituído para apoiar projetos fundamentados no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, baseados de acordo com a Bíblia Sagrada. Que é para não ter dúvida, porque se tiver dúvida não é com a gente, nosso negócio é para quem não tem dúvida do que quer fazer, entendeu? E aí o Hugo estava dentro e nisso o Pedro pegou a palavra e falou, pastor, li seu livro, gostei demais desse propósito, eu estou dentro. Mas olha só,
Hoje em dia, por trás, eu sou responsável pela parte de API de um banco de pagamentos. Esse API é utilizado por uma grande empresa aqui no Brasil que gira R$ 1 bilhão mês nos seus sistemas. E, pastor, eu vou te dar a plataforma de crowdfunding para esse fundo. E, pastor, eu vou te dar o site para esse fundo. Falei, meu irmão, que benção é essa? Aí ele falou, você já tem o pitch? Eu falei, tem o pitch, mas foi eu que fiz. Ele falou, pois o pessoal do banco que fez o layout do banco vai fazer o layout do seu pitch, que era o pitch que eu ia mostrar para vocês, mas não vai dar tempo. Enfim, meu irmão, de lá para cá eu tenho caminhado um milagre atrás de outro milagre. Você me pergunta assim, quantos reais você já tem nesse fundo? Meu irmão, não tem R$ 1. Mas do mesmo jeito que em Lucas capítulo 5 diz que quando Jesus deu a ordem e falou assim, vai para onde as águas são mais profundas, onde você perde o controle, onde você não sabe o que você está fazendo, onde você vai viver inteiramente pela fé, onde o negócio vai acontecer com base no sobrenatural e não no natural, eu tenho convicção de que os milhões que esse fundo precisa para projetos como o Lavi, o Pão da Vida, para projetos como o da nossa irmã ali, vão chegar. Porque o fundo é sobre sustentabilidade, o fundo é sobre as futuras gerações, o fundo é sobre mudar a ótica com que a gente faz missões e faz reino. A gente pode criar coisas duráveis, a gente pode se planejar para fazer as coisas e as coisas serem perenes e as coisas continuarem. Um dia todos nós já não vamos estar aqui na Terra mais, mas o fundo vai estar aqui, meu irmão, e vai continuar gerando recursos e vai continuar dando sustentabilidade para projetos lindos que Deus tem colocado no coração do seu povo. Então, se você quer conhecer mais do fundo Endowment, que eu ia te mostrar o pitch aqui, vou passar só os slides só para fazer uma graça, né? Me procura, vai ser um prazer. Isso aqui eu queria mostrar para vocês que esse negócio de endowment nasce na Grécia Antiga e a minha veia de negócio de aula gosta de explicar de onde vem, mas hoje os maiores endowments estão nos Estados Unidos e esses vermelhinhos aqui são endowments na área de educação, Harvard, Yale, Stanford e assim por diante, são todos endowments na área de educação. Mas o maior endowment dos Estados Unidos é cristão, cara. É dos parentes nossos aí, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Ele tem 124 bilhões de dólares. 124 bilhões de dólares. Tem outros fundos cristãos dos Estados Unidos, como o National Christian Foundation, que também tem bilhões de dólares, porque as pessoas acreditam na transparência e acreditam no propósito. E aí aquelas viúvas, quando morrem, por exemplo, ao invés de deixar o dinheiro para qualquer pessoa, elas deixam o dinheiro para o endowment. O endowment recebe casa, carro, recebe periquito, papagaio, que vai ser investido na obra de Deus. Vou passar o pitch aqui rapidinho. Eu ainda tenho 2 minutos? Tenho. Nada. Fonte. Por que fonte, meu irmão? Próximo slide. Porque aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será dele uma fonte para jorrar para a vida eterna. A ideia é a gente deixar uma coisa jorrando aí para a vida eterna, para fazer a obra de Deus. Os outros slides são irrelevantes diante disso aqui, meu irmão. Tá? A ideia é que nosso fundo é uma fonte de recursos para que aquilo que Deus tem colocado no coração dos seus filhos possa alcançar sustentabilidade, e ficar de pé. Eu quero orar pela sua vida.